Você pode abrir sua Bíblia comigo em Marcos 6, versículos do 32 ao 44. Eu sei que vocês estão numa série dos milagres de Jesus, não é? E eu quero falar que Jesus continua fazendo milagre. O tema dessa palavra hoje é: tem milagre no deserto. Pode falar para quem está do seu lado isso. Eu gosto, eu sou moda antiga, eu gosto. Fala assim, ó: tem milagre no deserto. Aqui ficar de pé para ler a palavra, fica sentado, como é que é, pastor? É, então tá bom. Então vamos lá, eu deixei meu telefone aqui, né? Aleluia. Quem achou Marcos 6, capítulo 6, versículo 32, diga: eu achei. Então acompanhe comigo. Diz assim: e a multidão, 32, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: mestre, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Jesus, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se e repartiram de 100 em 100 e 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos do céu, abençoou, partiu o pão e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Curva a sua cabeça. Pai, essa palavra não é minha, essa palavra é sua. Eu sou só um instrumento nessa noite aqui. Eu sei que o Senhor não me trouxe de Dallas em vão a este lugar. Eu creio, Senhor, que nessa noite chaves serão liberadas. Eu creio, Senhor, que nessa noite uma unção de prosperidade, de milagre será derramada sobre nós. O nosso coração, Senhor, está aberto, a nossa mente receptiva para aquilo que o Senhor tem para falar. Que essa palavra encontre endereço, que o inimigo não venha roubar, mas que ela venha crescer, florescer, frutificar, e quem se chegar perto de nós seja farto daquilo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Se você crê nisso, diga amém, aplauda ao Senhor. Essa água de coco é de Deus, aleluia. Durante o ministério de Jesus aqui na terra, nós vamos ver o relato nos evangelhos de 2 multiplicações de pães e peixes. A primeira vai dizer que Jesus multiplicou 7 pães e alguns peixes para 4.000 pessoas. E o segundo texto é o que nós lemos, que diz que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens. O texto que nós lemos é um dos poucos milagres que está registrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João vão falar sobre essa passagem. E observando isso, eu entendo que aquele dia foi um dia que marcou a história daqueles discípulos. Para todos relatarem, é porque foi um divisor de águas na experiência que eles tiveram com Jesus. No versículo 32, nós lemos que eles foram sós num barco para um lugar deserto. Repita comigo: lugar. Foram eles que escolheram ir para o deserto?
Não, foi Jesus que os convidou para ir para o deserto. Pastora, Jesus nos convida para ir para o deserto? Sim. Em 2024, sim. O deserto é um lugar difícil. O deserto é lugar de sequidão. Deserto é um lugar que poucas árvores conseguem crescer. O deserto é um lugar de isolamento. Deserto é lugar de pouca comunicação. Deserto é lugar improdutivo. É lugar infrutífero. No deserto não tem conforto. No deserto não tem Coca-Cola e picanha. No deserto não tem Guaraná e pipoca. Mas eu quero te dizer, no deserto falta muita coisa, mas tem Deus lá. É no deserto que Deus nos ensina a lidar com serpente. É no deserto que Deus ensina a gente a lidar com o escorpião. Não me pergunte por quê, mas o deserto é a escola de Deus para nós. O deserto é um lugar que a gente não quer ir, mas é um lugar que Deus quer nos levar. E quando Deus nos leva para o deserto, não é para nos matar. Deus nos leva para o deserto para nos treinar. Nós temos que mudar a nossa visão sobre os processos de Deus na nossa vida, porque Deus não está nos levando para o deserto para nos fazer sofrer. Deus está nos levando para o deserto para nos fazer crescer. Sabe, o deserto é interessante porque você não entende quando entra. O deserto a gente só entende quando sai, e quando a gente sai tem milagre. Quando a gente sai do deserto tem unção nova. Quando a gente sai do deserto, você nem se reconhece. Você fala: eu não sabia que eu podia orar tanto. Eu não sabia que Deus podia me usar tanto. O deserto ainda é a escola preferida de Deus. Quando a gente fala de deserto, é sinal de prova para quem é crente. A gente fala assim: fulano está no deserto. Não precisa falar mais nada, você já entendeu a mensagem, não é? Mas no deserto tem milagre. Pastora, me prova. Te provo. Foi no deserto que Jacó, com a sua cabeça deitada numa pedra, viu uma escada que tocava o céu, e anjos subiam e anjos desciam. Foi no deserto que Moisés viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Mas no meio da sarça ele conseguia ouvir a voz de Deus. Foi no deserto que Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, e Miriam cantou do outro lado o hino da vitória. Foi no deserto que Deus fazia todos os dias descer o maná, e o povo era saciado, porque na padaria de Deus não falta pão, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Foi no deserto que Deus fez brotar água da rocha para saciar a sede do povo. Foi no deserto que Deus mandou codornizes, porque o povo queria comer um pouquinho de carne. Meu querido, não questione o deserto. O que importa é que Deus está lá, e se Ele está lá, eu permaneço, porque Deus me manda para o deserto, mas tem uma coluna de nuvem que não deixa o sol me queimar de dia. Ele me manda para o deserto, mas tem uma coluna de fogo que me aquece durante a madrugada quando eu clamo a Ele. É no deserto que Deus prepara tudo. É no deserto que Deus me sustenta. Foi no deserto que Jesus venceu o diabo, depois de 40 dias e 40 noites. Tem milagre no deserto? Tem. Pastora, eu estou vivendo a pior estação da minha vida, mas é nesse lugar que Deus vai fazer você experimentar o que você nunca viveu. Você vai ouvir a voz de Deus como você nunca ouviu antes. Você está entendendo? Não questione a Deus o processo, mas se submeta ao processo, porque não há como olhar o Senhor, encontrar com Ele, ouvir a sua voz e permanecer o mesmo. Eu prefiro estar aonde Jesus está, ainda que seja no deserto. Jesus pega os discípulos, tenta sair a francesa para ir para o deserto, mas chega lá, tinha só 5.000 homens. Tinha Instagram? Não.
Tinha televisão? Não, mas aonde a palavra está. Ovelha sente cheiro de pasto verde de longe, meu irmão. Sabe por quê, pastor? Nessa noite de quarta-feira tem um povo aqui vivo. Que é vivo. É vivo, meu irmão. Quantas igrejas a gente vai pregar e eu chego e falo: Deus, me dá a britadeira do céu para furar o teto de bronze. Mas como é gostoso chegar e você fala: Jesus já chegou primeiro do que eu. Jesus já está aqui primeiro do que eu. Aramandoro conderemanai Santo Arabandere Cassúria. Aleluia. Jesus olha para aquela multidão e eu me pergunto, pastor, como é que ele falava para 5.000 pessoas sem microfone e todo mundo ouvia, né? Sabe por quê? Que uma multidão estava no deserto e conseguia ouvir a voz de Deus. É por isso que Deus nos leva para lá. Porque quando nós estamos no deserto, os ruídos se calam. Porque quando nós estamos no deserto, nós conseguimos discernir a voz de Deus, mesmo estando no meio de uma multidão. Podem ter 4.999 pessoas ao seu redor, mas quando a palavra dele falar, meu irmão, o deserto faz ecoar. Eu aprendo com Jesus que o deserto tem a acústica perfeita para reverberar a voz do pão vivo que desceu do céu. Não questione o modo de Deus trabalhar, só recebe, meu irmão, porque Deus a gente não entende, a gente aceita, a gente sente. Deus é como um vento, você não pode ver, mas na hora que ele sopra, tem uma mão levantada ali, tem uma mão levantada aqui. Deus está falando, Deus está falando, você não está vendo, mas eu estou nesse deserto. Você vai ouvir a minha voz falar contigo. Os ruídos da cidade, do trabalho, eu estou te levando para este lugar que vai afinar a sua voz, e você vai me ver falar contigo. Porque às vezes Deus está falando, mas a gente não está escutando. Mas Jesus nos leva para lá. A palavra vai dizer que Jesus está com aquela multidão. Aí aqueles homens vão ter fome. Imagina 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, porque naquela época eles contavam mais os homens. Então eram mais de 5.000 pessoas. Jesus olha para aquelas pessoas e fala assim: eles estão como ovelhas sem pastor. Ele começa a ensinar, ele começa a operar milagres ali. O tempo vai passando e ninguém arreta o pé. Fica todo mundo lá. Não é porque quando a gente está na presença de Jesus, meu irmão, a gente esquece que está com fome. Quando a gente está na presença de Jesus, a gente esquece o que é da terra e foca só no que é do céu. Jesus vendo aquele povo, como Jesus se preocupa conosco, ele interrompe e fala: agora eu tenho que dar de comer, porque o pão do céu já comeu, agora falta o pão da terra. Ele vai falar para os discípulos e vai falar, não, os discípulos vão falar para Jesus: Jesus, manda eles irem embora, para eles irem nas cidades vizinhas para comprar alimento. Você está preparado para ouvir uma verdade? Às vezes vai ter gente crente do seu lado que vai falar assim: vai embora, vai embora. Já deu o que tinha que dar, você agora já pode ir embora. Se você for embora, você vai estar agradando aos homens. Se você for embora, você vai estar agradando ao diabo. Mas se você permanecer, você vai estar agradando o Deus Todo-Poderoso. E eu quero falar para você que lá em Hebreus 10:39 vai dizer que nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Mas nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos dar glória. Mas nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu não largo
Jesus por nada, ainda que esteja faltando pão, porque a Bíblia vai dizer que Noemi, porque faltou pão, foi para Moabe. Moabe tinha pão, mas tinha pão de homem, não tinha vida. Morreu o esposo, morreu o filho, morreu o segundo filho, e eu aprendo que quem permaneceu em Israel sobreviveu. Quem estava em Belém não morreu, querido. Você pode falar: pastora, eu estou no deserto e está faltando pão, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar de padaria? Não, eu tenho que fazer o que, pastora? Você tem que ir atrás do padeiro do céu. Porque nós não andamos por provisão, nós andamos atrás do provedor. Meu irmão, pode ter crise, mas o céu nunca está em crise. Na terra pode faltar pão, mas Ele é o pão vivo que desceu do céu. E se Ele está, você não vai morrer, porque Ele vai te sustentar. Harabassúria, Haramandorokunderebai. Se aquele povo fosse nas cidades vizinhas, eles teriam que pagar pelo pão deles, sim ou não? Sim ou não? Mas porque eles escolheram permanecer com Jesus, o pão foi de graça. Quando Jesus te chama para o deserto, Ele banca você no deserto. Quando Jesus te chama para um lugar seco, Ele vai te sustentar lá. Ele vai prover, porque Deus não nos abandona no meio do processo. Deus não nos manda para o deserto e esquece a gente lá. Não, eu aprendo com Jesus que quem convida da banquete paga a conta. Não saia da presença de Deus, não saia da igreja, não saia desse país. Pastora, está difícil, mas o reino de Deus é tomado à força, meu irmão. Sangue nos olhos e enfrenta esse deserto aí hoje. É com força, é com vontade. Jesus fala: dá-lhe voz de comer. E os discípulos falam: mas Jesus, a gente vai comprar 200 dinheiro de pão. Como é que vai fazer? Como que a gente não tem carro, não tem nada, vai conseguir pegar pão, trazer para esse povo todo? Jesus explica: não. Jesus fala assim: o que que você tem? Aí eles: o que que vocês têm? Então eles vão sondando no meio da multidão: gente, o que que vocês têm? E aparecem um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Sabe qual é o problema? Que quando Jesus pergunta o que que a gente tem, a gente só fala para Ele o que a gente não tem. Jesus chega para aquele homem na beira do tanque e pergunta: você quer serção? Ele fala: Senhor, não tem ninguém que me coloque lá. Por que que a gente foca no que falta e não foca no que tem? Deus não está perguntando o que você não tem, Deus está perguntando o que você tem. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai abrir os seus olhos para você enxergar as ferramentas que já estão na sua mão, as ferramentas que já estão ao seu redor. Se você olhar com os olhos do céu, você vai ver que é só você esticar a mão e tocar na orla dele. Se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que já tem uma queixada de jumento perto de você. Se você abrir os seus olhos para ver, você vai ver que dentro lá do seu armário ainda tem uma botija com um pouquinho de azeite. Se você abrir os seus olhos hoje, você vai ver que ainda tem um punhado de farinha no meio dessa panela. Desceu uma unção aqui neste lugar. Eu estou entendendo, Senhor, que a chave que o Senhor quer liberar para a provisão nessa noite é a visão. Deus está abrindo os seus olhos para você entender que o que você precisa já está dentro da sua casa. Deus já colocou dentro de você. Amanaga Suriam Deremanai Era Mandorocon Derebasuriam Deremanai.
Jesus fala: me traz o que vocês têm. Eles apresentaram 5 pães e 2 peixinhos. Gente, eu acho linda a ousadia daquele jovem, porque se você tem 5.000 pessoas, você vai falar: eu tenho 5 pães. 5 pães, um só come 5 pães. Em qual nível de fé que você está nessa noite? Você crê que Deus pode pegar esses 5 pãezinhos e alimentar uma multidão? São níveis de fé, níveis do milagre, sabe? Às vezes a gente vive uma gotinha e Deus tinha um milagre tão grande para fazer, mas a nossa fé limita o nível, o grau do milagre que Deus quer realizar na nossa vida. Aquele menino apresentou o pão. Aquele menino tinha o recurso, mas não sabia como fazer. Os discípulos não tinham recurso, mas sabia para quem apresentar o recurso. Talvez você está aqui e está falando: pastor, eu tenho recurso, mas não sei o que fazer. Você está aqui, pastor, eu já tenho a planta na minha cabeça, eu já tenho um projeto, já tenho a loja, já tenho o business. Está faltando recurso. Você crê que eu tenho uma palavra profética para liberar para a sua vida? Que vai chegar gente para patrocinar o teu sonho? Vai chegar gente no meio desse deserto com a provisão. Deus está falando: pode ir no meu processo. Só ouve a minha voz no meio do deserto, porque vai chegar a provisão neste lugar, porque vai chegar o transbordar de Deus. Eu prego para quem crê, eu prego para lá. Já tem uma mulher na basúria, tem gente levantando lá atrás, tem gente levantando aqui na frente. Ele está provendo, multiplicando. Vai tomando posse, pastora, que bobeira. Bobeira para você, para quem tem fé, toma posse. Eu estou tomando posse dessa palavra para minha vida hoje, porque vai chegar a provisão que eu preciso para o projeto de Deus. Dá um motivo para Deus te abençoar hoje. Pastor, se o Senhor me der esse business, 30% é para a obra do Senhor. Você deu um motivo para Deus te abençoar. Dá um motivo para Deus te honrar, porque Deus vai multiplicar. Não chore pelo que Deus tirou. Não chore pelo que Deus deixou ir embora, porque aquilo que Deus vai trazer vai superar. Vai superar. Eu olho para esse jovem e eu aprendo que para eu receber algo do céu, primeiro eu tenho que perder algo da terra. Eu vi um glória a Deus, um Deus ali, vou falar de novo. Antes de eu ganhar algo do céu, primeiro eu tenho que perder algo na terra. O que você planta no reino de Deus hoje, sai do seu presente para garantir o seu futuro. Com Deus a gente não perde, com Deus a gente só ganha, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu vou repetir para você dar um glória. Ele não fica devendo nada para ninguém. Não, Ele não fica devendo nada para você não, querido. Arabassúria, aquele jovem entregou tudo que ele tinha. Ele podia guardar os 5 pães e 2 peixinhos e vai falar assim: eu vou esconder isso aqui, porque eu não vou ficar com fome. Mas quando a gente ama o nosso irmão como a nós mesmos, a bênção do Senhor vem e multiplica e todos são alimentados. Meu irmão, a unção que Deus derramou na sua vida não é para você, é para o outro. O dom de cantar não é para você, é para o outro. O dom de pregar não é para você, é para o outro. E Deus derrama sobre você e você retém. Ah não, é só um pouquinho, é só um pouquinho. Deus está falando: entrega, coloca para fora, porque Ele está querendo multiplicar. Deus está querendo te elevar para um novo nível nessa noite, neste lugar. Deus está falando: não, retenha os 5 pães e 2 peixinhos que já está aí na sua mão. Por que a gente tem medo de entregar os 5 pães e 2 peixinhos para Jesus?
Mas é tão lindo quando a gente vê Jesus pegar aquele pão, porque Ele eleva os olhos para o céu, Ele abençoa, parte e multiplica. Pastor, eu estou no deserto, eu sei. Deus está me partindo, eu sei. Mas é quando Deus nos parte que Ele multiplica. É quando Deus te parte que a unção multiplica. É quando Deus te parte que o sobrenatural acontece. Primeiro Deus nos parte, nos abençoa e nos faz alimentar todos aqueles que estão ao redor. O povo de Israel estava no Egito, a Bíblia diz que quanto mais os afligiam, mais eles cresciam. Quanto mais Faraó aumentava a carga, mais eles se multiplicaram. Está entendendo? A matemática de Deus é diferente da nossa, não é? Mas o Deus é tão maravilhoso. Gente, Deus é lindo, porque nessa palavra que nós lemos aqui, diz que Deus os fez assentar sobre a relva verde. Gente, no deserto tem grama, mas no deserto de Jesus tinha. No deserto tem grama? Não. Mas Jesus levou 5.000 pessoas para sentar na grama no meio do deserto. Salmo 93, 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. O Senhor é o meu pastor e tem uma grama preparada para me receber no deserto. O que Deus faz na nossa vida é tão grande. Eu já encaminho para o final. Aquela mulher tinha um pouquinho de azeite. O azeite multiplicou tanto que ela chega para o profeta e o profeta fala assim: vende, paga a dívida e vivei do resto. O pedido era só para pagar a dívida, mas foi tão grande que era para pagar a dívida e viver do resto. No início do texto não tinha o que comer, mas no final nós lemos aqui que sobrou 12 cestos e todos estavam fartos. Você pode ficar de pé para receber essa palavra? Aleluia, aleluia. Aqueles que queriam mandar embora, sabe aqueles que não acreditaram no seu milagre? Aqueles que não queriam acreditar no que Deus vai fazer na sua vida, é na mão deles que Deus vai colocar um cesto e vai sobrar. Você crê nisso? Se você crê nisso, rapidamente saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque Deus está preparando uma mesa na presença dos seus inimigos no meio do deserto. Se você recebeu essa palavra nessa noite, vem aqui no altar, toca no altar, porque esse altar aqui hoje é lugar de multiplicação, é lugar de medida sacudida, recalcada, transbordante. É só para quem crê, meu irmão. Você está aqui e Deus fará mandu com derebanaga suriam deremai ora mandere shuriam deremanai pastor abandorou com deremanaga sura alamanaya suriam dere com dorobai. Deus me mostra um lugar maior. Vai ter gente que vai falar: pastor, pra quê? Mas esses que vão falar pra quê, depois vão ver o cesto sobrando. Você não se alegrou não? Porque se você é membro dessa igreja, Deus vai ampliar a tenda. Eu não sei se aqui, se é outro lugar, mas tem pessoas vindo que vão ser alimentadas no meio do deserto, porque nessa casa, na Family Church, tem milagre no deserto. E você não precisa ter o recurso, só segue o fluxo que Deus vai prover. Coloca a mão no seu coração nessa hora. Deus, nós apresentamos aqui diante do teu altar pessoas que estão no deserto, pessoas que estão passando por dias difíceis, momentos difíceis, mas o Senhor é aquele que provê, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é o Jeová Jireh.